E a segunda tu também faz, só que eu acho que a gente pode marcar um pouquinho mais isso, que é isso aqui, ó. Eu gosto de marcar direitinho, ó. Já fez a empunhadura, tá quicando a bola, tu tá com o peso na perna da frente. Daí tu preparou aqui, quando vier pra trás... Fala, gente, beleza? Digo aqui, e hoje a gente vai para a primeira consultoria do canal. Eu digo primeira, eu já fiz uma, só que agora é oficial. Eu decidi que eu vou começar com esse projeto de oferecer para vocês consultoria online. E esse vídeo já vai ser vídeo de exemplo para como vai funcionar. Qualquer coisa, para quem quiser saber mais informações, é só mandar aí o e-mail Tênis e Música, ou pode ser mais fácil até no Instagram também, no nosso arroba ali, Tênis e Música. Acho que fica mais prático no direct. E vamos embora. Esse aqui quem ganhou foi o Miguel, ele tem 12 anos, mora lá em São Paulo, em Bauru. Eu já fui para Bauru uma vez quando eu jogava os torneios profissionais. Era um lugar que a gente sempre passava por lá para ir para o interior de São Paulo. Uma coisa que me chamou muita atenção, até queria dar parabéns para o Miguel e também para os pais dele, porque a gente achou incrível a educação com a qual ele respondeu os áudios, falou comigo, a maturidade para gravar os vídeos. Eu lidei diretamente com ele, né? Isso eu achei muito legal, ele resolveu tudo certinho, me mandou o link lá, se virou, muito bacana. Parabéns, cara, né, só por essa atitude, por já ser como tu é. E eu digo isso porque isso vai contar muito para mim aqui como técnico, como jogador e como pessoa, né, essas atitudes, a nossa educação. Então isso faz com que, por exemplo, os treinos fluam muito melhor e o processo também de cada um, na minha visão. Então vamos embora. Vou começar pela técnica, depois eu vou no final falar sobre estratégia e eu vou dar também para ele formas de como, para ti, né, Miguel, você tá assistindo o vídeo aí, vou te passar formas de como tu pode fazer para treinar isso em casa. Eu vou falar em formato de videoaula, então vai servir para todo mundo que está assistindo o vídeo e principalmente para ti, beleza? Vamos dar-lhe. Ó, uma dica para antes de assistir o vídeo é assistir a primeira vez só prestando atenção, mas assistir uma segunda vez para ir anotando. Então, caderno do lado ali, ó, e anotar, senão é muito difícil de lembrar. Então é legal tu levar esse caderno todos os dias pro treino. Ah, vou treinar saque, eu vou ver as dicas que o Digo me deu do saque para corrigir. E tu pode trabalhar elas uma de cada vez. E eu não podia deixar de começar pelo saque. Eu vou deixar aqui imagens do saque do Miguel para vocês primeiro darem uma olhada, tá? Presta atenção. E a primeira coisa que eu reparei de diferença, sem nem olhar o vídeo aqui, eu olhei ontem, é a calma que a gente precisa ter antes de começar o saque. Eu vejo que, principalmente crianças, né, mas também serve para adultos, que quando eu vou dar aula para criança eu consigo diferenciar entre aquelas que desenvolvem mais rápido e as que demoram um pouquinho mais. Geralmente, as que desenvolvem mais rápido são as que gostam, que conseguem prestar mais atenção na aula, porque às vezes é muito detalhe, né? Tu vai lançar uma bola, tu corrige o dedinho ali. Aí, por exemplo, tu vai dar uma aula, corrige um dedo fora do lugar. Aí tu bate uma certa, tu bate duas, daqui a pouco o tenista já está segurando com o dedo no lugar errado, digamos assim. Aí tu vai lá e pede de novo. Essa atenção de pediu de novo, ela vai lá e corrige e continua, eu sinto que é a essência do trabalho de cada atleta. É ter essa disposição de concentração de, beleza, percebi, vou mudar, porque isso também cansa a cabeça. Então pro saque, primeira coisa é, vai com calma. Eu vi que às vezes, Miguel, tu pega a empunhadura e tu ajeita ela e já faz a preparação. De repente uma dica boa seria, ajeita primeiro, e depois tu vai lá e começa a preparação, sabe? Um detalhezinho assim. Mas o que eu mais notei de diferente foi que, por exemplo, nesses dois saques aqui, tu foi lá, se preparou legal e sacou, aí no outro tu estava voltando, tu virou e já sacou direto, sabe? Então calma, toma teu tempo primeiro, vê se tá cada coisa no seu lugar, as pernas na posição certinha, que eu já vi que tu faz, né? Uma do lado da outra. A empunhadura, pelo que eu vi também no vídeo, não tem nada de errado, tá certinho. Só que pode preparar ela um pouquinho antes de tu começar o movimento, sabe? Vai preparando a empunhadura, aí tu quica a bolinha, se concentra, já vai pensando aonde tu quer sacar no quadrado. Isso eu já vou falar logo daqui a pouquinho. E aí então tu faz o movimento do saque. Primeira coisa. Segunda. E a segunda tu também faz, só que eu acho que a gente pode marcar um pouquinho mais isso, que é isso aqui, ó. Essa disposição do peso das pernas. Por exemplo, eu gosto de marcar direitinho, ó. Tá quicando a bola, já fez a empunhadura, tá quicando a bola, tu tá com o peso na perna da frente. Daí tu preparou aqui, quando vier para trás, tu vem com o teu peso para trás e aí tu faz o toss e junta a perna para poder sacar. Eu acho que tu pode cuidar um pouquinho, às vezes o que eu notei é que tu se prepara aqui, tu vem e tu já saca, sabe? Então talvez se tu conseguir separar um pouquinho mais, isso também vai ajudar na tua concentração. Ó, tô na frente, senti o peso aqui, agora vim atrás e aí eu lancei a bola.
tá? Isso é uma coisa que eu treinaria. Ter um pouquinho mais de calma nessa preparação, achar o equilíbrio aqui na posição do troféu, que pelo que eu vi a tua não tem, à primeira vista assim, não tem nada para te falar muito relevante. Eu tenho um vídeo sobre isso já no canal, se quiser dar uma conferida ali só para ver se tu sente, pelo que eu vi tu faz, assim, sabe? Mas vê o que tu acha, se tu de repente pode mudar alguma coisinha ali. Isso é um detalhe daí muito mais cirúrgico que, né, é mais complicado de dizer, faz assim, faz assado. Beleza, agora um dos mais importantes, que olhando o teu saque assim, ó, à primeira vista, eu faria isso diferente, tá? E isso eu bateria na tecla. Sem dúvida, para mim, é isso aqui, ó. Olha só essa foto primeiro do Federer, em como ele tá quando ele faz o contato da bola no saque. Tá vendo que o queixo dele tá para cima, ele tá olhando para a bola? Olha agora a tua foto quando tu tá sacando e fazendo contato com a bolinha. Tá vendo que o queixo tá mais para baixo? Então isso seria uma coisa que tu pode já começar, eu diria assim, ó, para ontem começar a treinar isso. Quando for fazer o contato na bolinha, o queixo para cima. Por que o queixo para cima, né? Porque a gente está olhando para a bola. Então concentrar bem nesse olho na bola. Isso vai ajudar não só a conseguir enxergar melhor a bola, fazer melhor o ponto de contato, mas vai fazer com que tu mantenha o equilíbrio, porque a cabeça, se eu não me engano, é o membro mais pesado do corpo, então se a gente ficar mexendo ela, vai desequilibrar. Pode ser estranho no primeiro momento, quando eu faço, isso me ajuda incrivelmente, o Guga também, e vários outros alunos também, mas cada um. Então pode ser estranho, mas eu mesmo se ficar estranho, que eu acho que não vai, continua, vai se acostumando, que daqui a pouco tu vai ver que vai ficar bem melhor. E até quando olhar para cima? Até 1 segundo depois que tu der o saque, sabe? Por exemplo, sacou, pum, e depois tu olha para o outro lado, tá? Isso vai te ajudar muito. Beleza, agora vamos mostrar aonde sacar, qual região que é melhor, qual que não é.